Bem, esse vídeo eu vou falar de uma outra estrutura de repetição, que é a estrutura para. A gente já viu a estrutura enquanto, né, quando a gente quer repetir uma sequência de instruções várias vezes, né, enquanto uma condição foi verdadeira. Agora a gente vai usar uma estrutura diferente, que é a estrutura para. Também é chamada de for para as linguagens de programação, né, em inglês. Então, a diferença dela para o enquanto é que a gente já vai ter um contador que define quantas vezes a instrução vai ser repetida. Porque no enquanto a gente dizia, né, enquanto a condição for verdadeira, enquanto i maior do que 10, enquanto x menor do que 5. No para, a gente já vai predefinir quantas vezes vai ocorrer. Então, aqui um exemplo. Para ir de 1 até 5, faça. O que eu estou dizendo? Que a minha variável i vai assumir valores de 1 até 5. Então, primeiro o i vale 1. O que está acontecendo? Eu estou pedindo para mostrar o valor do i, que é 1. Então, vai mostrar na tela 1. Depois o i vai assumir o valor 2, então vai mostrar o 2 na tela, 3, 4, até 5. Então, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa é a ideia da estrutura para. Aqui está o algoritmo em pseudocódigo completo para mostrar esse exemplo. Então, eu tenho início e fim, a declaração de duas variáveis que eu vou usar, do tipo inteiro. Então, i é o meu contador aqui, e o n eu estou usando só para dizer qual que vai ser o número onde vai parar essa contagem. Então, para ir de 1 até n, eu quero que faça essa instrução aqui. Então, essa vai ser a minha estrutura de repetição. Aqui, eu estou fazendo o mesmo algoritmo que eu mostrei aqui, só que a versão em fluxograma. Então, é a mesma coisa, com a diferença que eu não declaro variáveis no fluxograma. Então, ele já começa aqui no processamento, n igual a 5, e aí depois eu já entro na estrutura de repetição. E aí, a minha estrutura de repetição vai ser escrita aqui, com esse novo símbolo para indicar que é o para. Então, para ir de 1 até n, o que vai acontecer? Mostrar o valor da variável i. E aí, essa é a minha estrutura de repetição, que na hora que finaliza a estrutura de repetição, o algoritmo termina. Poderia ter outra instrução aqui, ou mais de uma instrução, mas nesse caso, eu só estou fazendo isso. No Python, como é que a gente vai implementar esse código aqui? Então, eu vou lá no Colab, vou criar um novo notebook. E nesse novo notebook eu vou mostrar um exemplo de como que a gente vai implementar a estrutura para. Então, eu vou mudar aqui o nome do notebook para estrutura para. Então, comentar aqui na minha primeira célula, exemplo para mostrar os números de 1 a n. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho processamento aqui, n recebendo o valor 5, e depois eu tenho para i de 1 até n. Então, para vira for. I é a minha variável, que pode ser i ou qualquer outra. Aí eu tenho que indicar in, e aí eu vou falar qual o intervalo de valores usando o comando range. Uma das formas de fazer isso é falar range n. O que ele vai entender? Só terminar aqui. Então, dentro do para, eu só vou mostrar o valor do i. Range n, que no caso n é 5, quer dizer o quê? Que ele vai mostrar um intervalo de valores de 5 números. Se eu executo esse comando aqui, o que o Python vai entender? Que é para ele mostrar valores com o i variando dentro de uma amplitude de 5 números, começando do primeiro. A gente pensa que o primeiro seria 1 e o último n, então 1 até, nesse caso, 5. Só que aí o Python ele começa a contagem dos números em 0. Então, ele vai mostrar 5 números, né? Que eu pedi aqui um intervalo de 5 números. Só que começando em 0. Não é exatamente isso que eu queria. Então, para corrigir, um jeito poderia ser o mesmo n aqui no range, né? Que é o intervalo de 5 valores. Só que aí eu peço para mostrar
o valor de i mais 1. Porque daí, quando o i for 0, né, que aconteceu aqui, eu peço para mostrar i mais 1, que vai ser 0 mais 1. Então, vai ser 1. E aí, ao invés de terminar no 4, ele termina no 5. E aí, dá certinho. Uma outra forma seria usar o range definindo não quantos valores eu quero mostrar, mas onde começa e onde termina. Então, de 1 até n. E aí eu peço para mostrar o valor do i. Então, eu queria mostrar de 1 até 5. Só que aí ele mostrou até 4. O que aconteceu? Quando eu uso o range definindo o início e o fim, ele considera o intervalo à esquerda fechado e à direita aberto. Então, ele não mostra o último valor. Então, se eu quero mostrar aqui de 1 até n, de verdade, né, eu quero que vá até o 5, então eu vou colocar mais 1, que aí como o intervalo é aberto, ele vai parar 1 antes. Então, ele vai parar no 5. Então, seria essa a ideia. Então, só para reforçar aqui, eu vou fazer esse mesmo comando, só que colocando aqui, por exemplo, se eu quero mostrar de 1 a 10. Eu não vou usar i, não, vou usar j, só para vocês verem que tem outra variável que eu posso usar. Então, ó, o meu j está indo no intervalo de 1 a 10. Pedi para mostrar j. Ele foi de 1 até 9, porque ele parou 1 antes daqui. Se eu quero mostrar de 1 a 10, então eu faço de 1 a 11, que aí ele para 1 antes e mostra de 1 até 10. Então, essa aqui seria a introdução da estrutura enquanto. Aí, nos próximos vídeos, eu explico mais detalhes sobre ela.